Perfeito. Eu gosto muito de ouvir a apresentação da Gabi e gosto muito de ouvir a apresentação da Laura também, que é uma amiga e mentorada que eu tenho. No último dia 31 de maio, eu estava levando as minhas afilhadas e a minha comadre para um curso. E aí tava tocando uma música e eu troquei para uma outra música muito diferente. E uma delas comentou: Nossa, a Sara vai tipo do 8 ao 80, muda completamente. E eu disse para ela: Amor, a vida é curta demais para eu me limitar a ser uma. A vida é rica demais para eu me limitar a ser só uma, né? Então, quando a Gabi se apresenta como nutricionista, consteladora, astróloga comportamental e também com um pezinho na constelação, eu trago a constelação, a PNL, as técnicas do coaching. Isso também é um convite para que você se questione o quanto você vem se limitando na sua vida. Porque a pouco você pensa em emagrecimento e você vai só para uma coisa. E você esquece que você é um todo, que você é um conjunto, né? Eu tava me ajeitando aqui pro lado para eu poder ver o meu pai e a minha mãe aqui. Justamente para lembrar disso, né? Eu sou 50% um, 50% outro, só que a minha mãe é 50% a mãe, 50% o pai, que é os 50 e 50. Olha de quantos 50% eu sou, de quantos 50% me completam para que eu tenha que escolher apenas uma coisa, né? E quando a gente fala de alimentação, a gente precisa falar também dessa completitude, porque não é apenas pensar assim, nossa, vou cortar o carboidrato, vou comer só proteína, vou comer só gordura X. Isso é importante. A Gabi fez uma faculdade e se aprofundou muito nisso, justamente porque é importante. Mas eu preciso olhar para o meu comportamento, sim, para a minha astrologia, sim, para a minha família, né? Para o meu sistema familiar. Quando a gente pensa em sistema, a gente precisa pensar em elementos que se relacionam e que se influenciam de alguma forma. E a partir do momento que eu tenho essa relação entre esses elementos que se influenciam, eu passo a ter um padrão. E a alimentação, ela é um tipo de padrão. Então, quando uma nutricionista me prescreve uma dieta, né, uma reeducação alimentar, ela me dá um padrão de alimentação. Só que antes disso, ela me pergunta: como é a tua rotina? O que você come? Qual é o seu padrão? E quando eu trago um olhar sistêmico para isso, eu não posso simplesmente me perguntar o que é. Eu preciso me perguntar de onde vem. E na constelação, na visão sistêmica, me perguntar de onde vem é me perguntar sobre quem é. Então, a minha necessidade, já estou triste, vou comer uma comida quentinha, vem de onde? Ah, eu estou estressada e vou comer uma batata frita, vem de onde? Ah, mas é que quando eu era criança, era o que acontecia na minha família, biriri. Sim, isso é sistêmico, mas vem da onde? E vem de onde? E vem de onde? Então eu preciso entender que a minha alimentação, ela pode ser uma compensação por um buraco, uma necessidade que eu tenho, que o meu corpo vem materializar isso. Pode ser o meu corpo entendendo: nossa, você está carregando muito peso de alguém da sua família e o seu corpo entende que você precisa ser mais forte e por isso você come. E pode ser também de uma memória de escassez, de antepassados que passaram fome, que vieram de privações, de guerra. Então eu preciso entender que, assim como a Gabi tem várias especializações, eu tenho várias especializações, eu ouço várias músicas, eu sou 50% papai e 50% mamãe, somos muitas coisas. Eu não posso olhar para um padrão da minha vida e ver ele só de um jeito. Somos multifatoriais, né? Somos múltiplos. Então, olhar para minha alimentação, para o meu padrão, também precisa ser múltiplo. É verdade, é verdade. E isso, essa multiplicidade toda, ela aparece no nosso mapa astral, né? Então a gente consegue verificar da onde vem determinados pontos que a gente tem no mapa, né? Então assim, não é que nem a Sá falou: por que que eu gosto de uma sopa quentinha quando eu tô com frio? Quando eu tô com, o que que tu falou? Tu usou Triste. uma. Triste, isso. Usou uma emoção, eu ia dizer, né? Então, por que que eu gosto de uma sopa quentinha quando eu tô triste? Eu já responderia automaticamente, porque tu é taurina. Mas, por quê? E por que o taurino, né? Gente, nem o nosso sol, porque quando a gente diz: tu é taurina. Quando a Sá nasceu, o sol estava posicionado em touro, por isso ela é taurina. Então, o que que significa dizer isso? Ela não é por acaso que o sol estava em touro quando ela nasceu. Isso não é ao acaso. Isso é
para seguir um determinado padrão estabelecido por ela na hora, né, do grande momento do nascimento. Então, ela estabeleceu, né, para quem acredita que Deus fez essas escolhas por nós, né? Para quem acredita nessa, para quem tem essa crença, né? Porque na linha mais evangélica, Deus faz essas escolhas por nós e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu também acredito muito em Deus. E seja quem for que fez as escolhas antes de você descer e vir e nascer ali em Ares, né? E respirar pela primeira vez, o seu padrão já estava pronto. Esses padrões que essa trouxe, eles já estavam todos programados. A programaçãozinha estava pronta. Você só veio segui-la. E por isso que é interessante olhar para todos os pontos, para todos esses símbolos que tem, né, no nosso mapa astral ali, e fazer essa interpretação que a constelação traz. Porque quando a gente olha, por exemplo, Sol em Touro, quando ela tá triste, ela procura segurança em um dos sentidos que mais faz bem para ela. Olha só, se ela tá triste e ela quer uma sopa quentinha para se sentir mais segura, mais confortável, mais abraçadinha, mais acolhida. Então, é isso que ela tá buscando na sopa quentinha. Porque o taurino, o sol em touro, ele é dos sentidos, ele é do sentir. E a sopa quentinha, primeiro ela vai sentir o cheiro daquela sopa, todos os vegetais que ela botou ali. Às vezes é um creminho, aí ele tá com uma consistência um pouco mais Eu cremosa. começo a salivar, Gabi. Então, ela já tá visualizando, entende? Então tem a visão, tem o olfato, tem o paladar, tem o tato, porque quando tocar na boca dela vai sentir aquilo. Todos os sentidos estão ali envolvidos, entende? Só que o que ela tá buscando naquela sopa? Né? Aí a gente vai e olha com um olhar um pouco mais profundo e a constelação também traz todos esses pontos, né? Tipo, o que aquela sopa quentinha, né, tá representando? Quem que ela é ali na sua constelação familiar? Exatamente. Assim como o cabelo que eu uso, a roupa que eu visto expressam algo sobre mim, a comida também é uma forma que eu tenho de expressar, porque eu sinto tantas coisas e eu vivi tantas coisas que eu não consigo verbalizar nem a metade delas, né? Então eu externo tudo isso também através da minha comida, através da minha roupa. Muita gente, quando passa por um momento de introspecção, usa roupas mais largas, roupas mais escuras ou mais apagadas, usa um cabelo que cubra mais o rosto. É uma demonstração de que aquela pessoa precisa se esconder, de que ela precisa estar na sua caverna. E o mesmo acontece com a comida. Do ponto de vista sistêmico, a nutrição é a mãe, porque fomos geradas no ventre da nossa mãe, e quando eu cito mãe aqui, eu cito a mãe biológica. Quando eu citar pai, eu cito o pai biológico. Quando for para além disso, eu trago a informação. Então, eu fui gerada no ventre da minha mãe, não importa como, não importa a circunstância, não importa por quanto tempo. Ali eu era nutrida. Então, eu aprendi que eu recebo a alimentação, eu recebo a nutrição através da minha conexão com a minha mamãe, com o cordão umbilical. Quando eu venho ao mundo, quando eu venho, né, à luz, cortam aquele cordão e aí eu vou me alimentar de novo da minha mãe através de uma conexão que eu e ela fazemos. Porém, existe uma desconexão emocional, que é o que a gente chama de amor interrompido. Existem diversas formas de acontecer um amor interrompido e não tem um tempo para isso, não é assim 5 minutos, 5 dias ou 5 meses. O amor interrompido é eu, minha mãe, eu sou novinha ou novinho e entendo que somos um só e algo acontece que abruptamente somos separados e dá essa desconexão emocional.
Então eu tenho um amor interrompido. Pode acontecer com o pai, mas é 2% dos casos, 98% dos casos é amor interrompido da mãe. Então eu tenho esse rompimento com aquilo que me nutre. E aqui eu preciso entender que quando eu entro numa vibração, num pensamento e num padrão de escassez, eu não consigo entender que, ok, eu vou fazer, eu vou me organizar, eu não vou ser a formiga, né? Que tem a formiga e a cigarra, é a formiga que se organiza e a cigarra que descansa, né? Que eu vou me organizar para ter depois, né? Se eu tenho aquela mentalidade, aquele padrão, aquele pensamento, aquela crença da escassez, eu vivo sempre na falta. Então sempre vai me faltar. É muito comum, né? Era muito comum, pelo menos no interior, famílias que vinham de uma situação financeira e social mais precária de estocarem muitos alimentos em casa. Ou porque ia faltar, ou porque o mercado era muito longe. Algo acontecia que fazia com que o acesso à comida não fosse tão fácil, então armazenava muito no armário, né? Hoje em dia, a gente não armazena tanto no armário, a gente armazena mais na gente. Então, comer demais, ter uma gordura, né? Estar armazenando a comida porque eu acredito que vai me faltar. Mas aonde que eu aprendi que vai me faltar nutrição? Foi lá com minha mãe, no amor interrompido, ou foi lá com minha mãe, talvez não foi especificamente um amor interrompido, mas eu tive uma mãe que precisou trabalhar demais, que precisou se ausentar. Daqui a pouco eu tive um pai que também foi ausente, então algo foi ausente em mim e eu preciso compensar. E aí a Gabi trouxe, né, quando a Sá nasceu, o sol estava em touro, aquela coisa toda, a gente precisa também olhar para quando eu nasci e perguntar qual era o clima quando eu nasci, né, Gabi? Eu nasci no verão, Exato. eu nasci no inverno e a gente carrega também com a gente as memórias. A gente não é só aquilo que a gente lembra racionalmente, a gente não é só aquilo que a gente lembra inconscientemente. A gente é o conjunto dessas coisas e a gente é também um somatório dessas coisas com aquilo que o nosso corpo vai carregando. Então, me faltou aquela nutrição e eu entendi, ok, não tem nutrição, então eu preciso me compensar. Porque aquilo cria um buraco, né? E às vezes a pessoa come, como se fosse o quê? Um saco sem fundo. Um buraco sem fundo. E ela fica comendo, comendo, comendo e querendo se preencher. Só que a comida não é um problema. Então a comida também não é a solução. O problema é o meu pai, da minha mãe, do meu pai, a minha falta de valorização, de amor próprio. Então eu preciso entender que a solução também está nisso, né? Então, o que a gente faz? A gente se anestesia com a comida e hoje em dia isso é muito fácil, né? iFood, Mac, é isso, é aquilo. É muito fácil de você ter anestesias, é o Instagram, é o celular. Então eu paro de olhar para minha dor e eu também paro de entender de onde ela vem, porque é de onde ela vem que vem a cura. E é justamente hoje é muita pressa, né? Hoje o mundo tá muito acelerado. Só que eu acho muito engraçado quando eu pergunto, ai, e tá, e que horas é o teu almoço? Ai, nem sempre eu tenho tempo de almoçar, né? Porque às vezes eu tô trabalhando ali e tal, blá, 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 porque a maioria das pessoas que respondem isso são autônomas, né? Empresárias, empreendedoras. Então, assim, são pessoas que mandam no seu tempo. Elas mandam no seu tempo. Só que, na verdade, isso, né, tá distorcido, porque não é elas que mandam no seu tempo. É o tempo que manda nelas. Quando uma pessoa me diz que não tem tempo para comer, eu não tenho tempo para comer, eu tenho que pegar alguma coisa. Ah, porque eu tenho uma cliente minha. Quando a gente começou o acompanhamento, o almoço dela era um baguete do supermercado, sanduíche, aqueles baguete, supermercado e uma Coca-Cola. Era o almoço dela. E aí ela não tinha tempo, né? Não tinha tempo para cozinhar, obviamente, né? Nem entrei nessa questão, né? Nos primeiros encontros, e era isso. Daí não tinha tempo para cozinhar, não tinha tempo para se exercitar, não tinha tempo para nada. Só que, gente, o que ela passava de tempo nas redes sociais, o que ela perdia, né? De tempo, seguindo, buscando, fazendo cursos, e que ela não botava em prática. Porque nada daquilo ela praticava, ela só se alimentava, né? Obesidade mental, obesidade corporal, isso tudo é vazio
emocional. E aí a gente começa, né, a verificar a como é que é? A cutucar, né? E cavar, cavocar, cavocar, cavocar. E a gente chegou na infância dela. Ela teve uma infância que ela que construiu, né? Tudo que ela tem hoje. Ela tem uma boa renda, né? Então, financeiramente, ela não tem questões com finanças, mas ela tem questões com alimentação. Ela tem questões com corpo. E isso veio lá da infância dela, né? Por Exatamente. quê? Porque na infância passou fome, na infância não tinha as coisas que ela queria ter, ela não tinha. E aí, como é que isso se apresenta na visão da constelação? Pois é. Quando a gente fala em evolução, quando a gente fala em terapias comportamentais, a gente sempre precisa entender que a gente fica inconsciente, consciente, inconsciente, consciente. Eu pergunto para acessar, eu modifico e trago para consciência e fico. Então, quando você me traz assim que a pessoa diz que ela não tem tempo para comer, que ela passou muito trabalho, que ela construiu porque faltou, porque não sei o que, eu fico pensando, nossa, lá atrás ninguém cuidou dessa criança como ela demandava. E hoje ela também não cuida. Hoje ela também não se cuida, então você vive uma Padrão, vida né? onde... Hã? Padrão. Ela Padrão, aprendeu o padrão da padrão. família. Exatamente. E aí, isso é o que eu chamo, Gabi, de adultização. Aquela criança, aquela menina, ela muito novinha, ela precisou dar conta de algo sozinha. Ela via daqui a pouco a mamãe trabalhando muito, a mamãe estressada ou a mamãe triste. E ela dizia assim: mamãe, deixa que eu cuido de você. Principalmente se ela for a mais velha. Porque a filha mais velha, ela sempre tem mais louça para lavar. É a que chega na casa da pessoa e vê a pessoa cheia de tarefas, cheia de coisas para fazer e diz: deixa que eu te ajudo. E aí os próximos convidados, os irmãos mais novos, sentam na sala e esperam a comida ficar pronta. Então ela dizia: mamãe, deixa que eu cuido, mamãe, deixa que eu faço. Só que ela era só uma criança. Então o que ela precisou fazer? Ela precisou se tornar adulta. E aí, Gabi, eu te pergunto, quando eu construo uma casa e começo pelas paredes, vem um vento e ele derruba essa casa. Por quê? Porque não tem base. Uma pessoa que precisou se adultizar muito cedo, ela não tem base, ela não tem fundação. Qualquer vento derruba ela. E para não ser derrubada por qualquer vento, ela se veste, se fantasia de mais forte. E a gente olha para aquela pessoa e, nossa, como ela é forte, como ela é dura, como ela é firme, como ela é madura, bem resolvida. Só que na verdade é só uma casca. Ela vive um fingimento e por dentro ela tá moída, ela tá oca, ela tá gasta, ela tá exausta, porque ela não aguenta mais ser sempre adulta e ninguém cuida dela. Só que nem ela cuida dela. E aí ela Exatamente. fica com aquele sofrimento, ela fica com aquele peso. E quando eu tenho uma grande vitória na minha vida e eu quero comemorar, eu como e eu bebo. E quando eu tô muito triste e quero me compensar, eu como e eu bebo. Então eu me compenso pelo meu peso, eu me compenso pela minha dor através da minha comida. E não pode ser uma comida que eu faça, tem que ser uma comida que alguém fez, né? Porque aí eu preciso que alguém cuide de mim. Tem aqui também, Uhum. Gabi, uma terceirização, porque a gente precisa entrar na tese do triângulo de Karpman, que existe um vitimador, um algoz, e existe uma vítima, só que também existe um salvador. Então, se na minha história agora eu estou sofrendo e eu sou a vítima, a vida é o meu vitimador e eu preciso que alguém me salve. Nem que seja o motoqueiro que entrega o fast food. No caso dela, o que que eu identifico falando dessa tríade que você trouxe, né? O caso dessa cliente, eu identifico muito a questão financeira como o salvador. Porque daí ela deu certo, né? Nessas questões, né? Como empreendedora ali e tal, ela teve bastante sucesso, né? Ela cuida da família toda dela, né? Hoje ela continua, né? Na verdade, Menos sendo a dela. cuidadora. Hã? Ela cuida de todo mundo, menos dela. Exatamente. E na infância, ela também teve. O pai dela era super agressivo. Ele não batia, mas era uma pessoa agressiva, sabe? E que não.
Ah, e como era antigamente, né? Os patronos ali da casa, sabe? Não davam muita bola para a criança tem que ficar no lugar dela, e ela é filha única. Então, era ela e a mãe dela cuidando da casa, cuidando de tudo. Ninguém olhava para ela realmente, sabe? Ela não era vista ali. E aí, nesse triângulo aí, é muito perceptível que o dinheiro, né, as questões financeiras, o sucesso dela é o que salva ela, por isso ela não para nunca. Não deixa o negócio dela de lado, nem para comer, nem para olhar para ela, nem para se cuidar, né? Então ela vem aprendendo e se desenvolvendo nesse sentido. E ela foi muita constelação, né? A primeira coisa que eu fiz foi vai constelar, meu amor. Porque é totalmente necessário a gente parar e olhar a origem daquilo. Porque não adianta, o que fez eu realmente é, querer trocar a nutrição tradicional. Eu me formei numa uma ótima faculdade, eu tenho uma formação muito boa em nutrição. Só que eu nunca aceitei o fato de que, cara, nunca entrou na minha cabeça o fato de que eu conversar com uma pessoa por 1 hora num consultório e achar que eu vou conseguir prescrever para ela algo que vai mudar a vida dela, que ela vai conseguir emagrecer, que ela vai ter sucesso, sem olhar para as emoções, sem olhar para padrões que ela segue, de onde ela veio, o que que ela quer, para onde ela quer ir, onde é que ela quer chegar, sabe? O que que ela precisa fazer, todas essas questões, para mim nunca fez sentido. É por isso que não tem como falar de alimentação sem falar de emoção. E não tem como falar de emoção sem saber de onde elas vêm, a origem dessa emoção. Porque a mesma coisa que me deixa triste, que me deixa mal, que me faz buscar o alimento como um salvador, pode para ti, por exemplo, não fazer a menor efeito. E aí, como é que se explica essas questões? Que para algumas pessoas pega e para outras pessoas nem tanto. É a tal da ferida emocional, né? Que na programação neurolinguística a gente usa, né? A ferida emocional que a pessoa tem, o que que traz? Da onde vêm essas feridas? Perfeito. Eu tava te ouvindo falar e aí eu fico pensando, né, quando alguém reclama que tá com sobrepeso e alguém olha pra ela e simplesmente responde assim, ué, emagrece. Como se fosse assim, né? Como se fosse algo simples, né? Assim, ó, pronto, vai lá e faz. É, mas é falta de força de vontade. Não é falta de força de vontade, é um conjunto de coisas, né? E a gente chama isso de lealdade familiar. Então, você está falando da sua cliente que compensa tudo trabalha muito e provém a família, né? Então, lá atrás, qual foi o significado que ela deu para aquilo que ela vivia? Olha, minha mãe está num casamento infeliz, eu estou infeliz porque meu pai provém. Então, eu preciso prover para que a minha mãe saia disso. Então, eu encontro no dinheiro a minha salvação e eu encontro na comida a minha compensação. O acolhimento que ela não teve, né? E é interessante porque se eu preciso ter prosperidade, eu preciso ter muito, né? Só que aí a mente pensa muito do quê? Então só quer ter muito. Então é comer muito, é ter muito trabalho, é ter muito dinheiro, é tudo muito, 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 muito. E aí me falta a dose, me falta o equilíbrio. Então eu preciso entender qual foi o significado que eu dei para aquilo que me aconteceu. É a partir desse significado, a partir dele, que eu vou trabalhar. Então, numa constelação, a gente vai entender o pano de fundo de alguma coisa. Então, eu como demais ou eu como de menos, eu fico o dia sem comer e de repente eu me coloco naquilo e me enfio naquela comida. Aonde que está a origem disso? O que que isso significa? Qual a emoção que eu estou buscando? O que que eu estou buscando sentir? E aí eu vou olhar para o meu passado. E quando eu abro o campo me mostra, né? Então a gente coloca a pessoa, coloca a mamãe, coloca o papai, eu coloco a comida, eu coloco o sobrepeso, eu coloco a obesidade, cada caso é um caso, e a gente vai ver para onde aquele bonequinho vai virar.
para onde aquele representante vai olhar? E aí eu entendo de onde é essa falta que eu estou buscando, essa compensação. E quando a gente fala de mulheres, a gente precisa entender toda a linhagem feminina. Né? Uhum. Você disse ali, eu tenho a testa do meu pai, o meu filho também. Então existe aí uma compensação de algo, né? Uma ligação. A gente chama isso de lealdade. É eu querer pertencer, e por querer pertencer, eu quero ser igual, eu quero ser aceita, então eu vou viver aquele padrão. Então, essa cliente que via a mãe fazendo isso, ela pode ter uma memória inconsciente da avó passando por isso, da bisavó. Então, existe toda uma linhagem familiar onde as mulheres eram dependentes, onde as mulheres eram submetidas, onde as mulheres eram negligenciadas. Então, hoje ela vem para compensar todas as antepassadas dela. E aí a gente pensa assim, nossa, que coisa pesada, né? Vamos pensar no número aqui: 10 mulheres antes de mim, 7 mulheres antes de mim foram negligenciadas, foram submetidas, passaram por todo esse movimento, apanharam do marido, eram traídas, tiveram abortos por diversas circunstâncias. Então, hoje eu venho para compensar. Pensa que quando eu venho para compensar, eu estou carregando a dor de todas essas mulheres. Meu Deus, se a minha dor já é cansativa, imagina a dor de 10 mulheres. Meu Deus do céu, é cruel demais. Por que a gente faz isso? Porque a gente ama. Só que a gente precisa entender que o amor não precisa ser sacrifício, né? O amor, o amor pode ser leve, o amor pode ser tranquilo. Se tá doendo, não tá certo. Se tá difícil, não tá certo, se não tá fluindo. Veja bem, não confunda estar difícil com estar demandando esforço. Tudo na vida demanda esforço. Mas a gente sabe quando aquele esforço é um esforço e quando é uma coisa que tá só me gastando. Sabe quando eu seguro alguma coisa assim na corda e a corda prende assim, eu seguro com força e começa a me cortar? Tá forte demais, eu posso segurar aquela corda, mas sem me cortar. Se a corda tá me cortando, é sacrifício, sacrifício, não tá certo. Então eu tô carregando a dor de 10 mulheres, só que assim, a 10ª mulher, ela aos 15 anos teve o primeiro filho, aos 18 já tinha 10 filhos, aos 23 estava viúva, aos 30 ela morreu. Só que isso foi há um século atrás, sei lá, eu quanto tempo atrás. E aí hoje eu carrego essa memória, mas eu carrego essa memória e hoje eu tenho 40 anos e eu nem filhos tenho. Então eu carrego a memória de uma mulher que foi mãe aos 15, que foi viúva aos 25, que sabe, que aos 30 estava doente, que viu os filhos morrendo de fome, eu carrego essas memórias. Então eu trabalho para que aquilo não aconteça, só que aquilo não está acontecendo e não vai acontecer, porque o tempo é outro. E eu só quero compensar aquelas pessoas. Então eu preciso, dentro de mim, me conectar com a minha criança ferida, com a minha lealdade, com as minhas ancestrais e dizer: o tempo de sacrifício acabou. Amém, Senhor. Você pode respirar. As noites em claro não existem mais. A preocupação constante não existe mais, porque eu fico vivendo nisso que não é meu. Sabe o que que é mais interessante? Tudo isso, tu trouxe essas questões e a gente chegou, com essa minha cliente, a gente chegou na avó dela e a avó dela, ela era, tipo, diferentona pra época. E ela queria estudar. O sonho da avó dela era estudar, era ter uma faculdade. E não conseguiu, né? Não, tipo, não foi permitido. Ela não sabia me dizer por que que ela não estudou, mas ela sabia que o sonho da avó dela era estudar. Tanto que na formatura dela, se formou faz um tempo, e a avó dela estava viva ainda, era viva, a avó dela foi na formatura dela. Ah, chegou a me emocionar. A avó dela foi na formatura dela e disse que aquele era o momento mais realizador que ela já tinha vivido, que ela, a avó, já tinha vivido. Então imagina, né, o que essa menina, o que essa mulher carrega, né, no campo dela, né, ali eu olhando pro meu peixe aqui no mapa astral dela ali, a força que ela tem dessa linhagem feminina, né, com relação a estudo, trabalho. Então são coisas que demandam
do teu tempo, da tua energia, porque estudar, né, se formar, construir um patrimônio, ter um trabalho, ter um nome e ter liberdade para fazer isso. Ela é talvez a primeira mulher da linhagem dela a poder fazer isso. Então, para carregar esse peso, essa responsa, Tem que comer. eu sou a primeira de toda essa linha aí. Eu tenho que me alimentar, eu Eu tenho que tenho ser que. forte. É. E aqui cabe a pergunta, né, Gabi? Ela se formou, ela tem uma profissão e ela trabalha muito. O quanto disso é por ela? O quanto disso é pelas outras? Porque daqui a pouco, e aí na constelação a gente traz isso, né? A diferença entre missão e propósito. A gente costuma dizer que missão é familiar e propósito é pessoal. Então, primeiro eu tenho que cumprir a minha missão familiar, para depois eu me sentir livre para cumprir o meu propósito, senão eu não consigo o meu propósito. Então, daqui a pouco, essa formação, eu não sei a área dela, mas é uma missão familiar, né? E aí a gente sempre pensa, por que eu escolho a minha profissão? Às vezes a gente vê assim, o pai era advogado e aí a filha é advogada. Acontece, mas o mais comum é que venha uma compensação do meu sistema, né? Então, por que eu trabalho com cura hoje? Né? Quantas pessoas do meu sistema estiveram doentes? Quantas pessoas do meu sistema tiveram feridas com pai e mãe e hoje eu venho para curar? É uma compensação do meu sistema, é uma compensação do meu sistema para com outro sistema. Então, quando eu entendo isso, e eu trago isso aqui nessa live sobre alimentação, porque a comida ou ela tapa um buraco ou eu uso ela para ficar mais forte para carregar um peso. E aqui são as duas coisas, porque se eu tenho um propósito, mas eu só posso viver ele depois que eu cumprir minha missão, eu tenho um buraco. E se eu vivo algo pelas minhas antepassadas para compensá-las de uma dor, eu carrego um peso. Então eu como demais para compensar um buraco, eu como demais para poder carregar um peso, né? Então por quem você come? Quem da sua família? Quando a gente fala essa pergunta, como fica o seu corpo? Suas pernas, você cruza as pernas, os seus pés viram em direção à porta, como estão suas mãos? Você está fechando as suas mãos assim como quem vai dar um soco? Você está esticando os seus pés, as suas mãos, como quem quer se libertar? Como está a sua garganta? Você sente que tem algo te prendendo porque você quer falar e não consegue? Como está o seu coração? O meu agora, quando eu falei nisso, meu coração ficou apertado. Por quê? Porque tem uma tristeza dentro dele. Então o seu corpo expressa, o seu corpo manifesta. E eu acho interessante, toda vez que me bate essa tristeza, a Gaia sobe do meu lado. Acabou de descer. Gatos são maravilhosos. Então, preciso entender o meu corpo. O que o meu corpo está dizendo sobre mim que nem eu mesma estou percebendo. Mas, de novo, você só vai perceber isso quando você parar de se anestesiar, né? Eu vivi uma dor recente aí e diversas pessoas me convidaram para tomar café, para fazer isso, fazer aquilo, e eu disse não, eu vou ficar uma semana sem fazer nada, só existir. E eu tô, acho que entrando na minha terceira semana, e aí semana passada eu voltei a fazer as coisas muito lentamente, e hoje estou voltando um pouquinho mais de ritmo, mas nem perto do que eu era antes, porque eu não quero me anestesiar. Nossa, Sara, mas você gosta de sofrer? Não, eu não gosto. Mas é justamente por não gostar que eu faço isso. Porque se eu poderia só me anestesiar, eu poderia tomar remédio, eu poderia comer hambúrguer, x, batata frita todas as noites, mas eu tenho autoconhecimento para entender. Esse aqui é o meu mecanismo de fuga, é o meu mecanismo de me anestesiar. Não, eu preciso sentir essa dor porque lá na frente ela vem muito maior. Dor é juro composto, né? Juro sobre juro, é dor sobre dor. Só que a gente precisa entender que não é simplesmente, estou com sobrepeso e aí eu vou usar, sei lá, manequim 50, manequim 60. Não é isso. A gente precisa pensar nas consequências físicas e fisiológicas disso, em como vai ser a minha vida na velhice, porque hoje eu trabalho, e isso e aquilo, para ter uma velhice para viajar, só que aí vai chegar lá na frente e eu não vou ter condições de aproveitar aquilo, nem físicas, nem emocionais. Muito menos emocionais, né? Porque aí o peso vai ser muito maior de tu não conseguir se movimentar direito, de tu não conseguir ir ao banheiro sozinha, de tu não conseguir sentar no chão para brincar com os teus netos, de tu não conseguir
sabe? São questões que depois o corpo, ele sempre vai trazer o boleto. Ele sempre vai trazer a conta depois, entende? Então, eu costumo muito dizer que a alimentação, e do meu ponto de vista, honestamente, assim, a alimentação, ela tá sempre tapando um buraco, sabe? Ela, sim, pode vir para me tornar mais forte, para eu carregar o peso dos outros, mas aqui dentro tem um furo que a gente busca, sabe? Que a gente busca compensar de alguma forma. E aí a gente vai para a primeira coisa é a alimentação, é o primeiro. E por que isso? Né? Porque o corpo humano, ele é inteligentíssimo, né? Eu sou completamente apaixonada pelo corpo. Então, assim, o corpo humano, ele é muito inteligente. E a gente tem no intestino formas de produzir hormônios que nos deixam felizes, que nos deixam anestesiadas, como a Sá falou, sabe? Que nos fazem esquecer por um instante aquela dor, aquele vazio, aquele sentimento e aquela sensação de que eu não estou buscando o alimento para me confortar, eu não estou buscando o alimento porque eu queria um abraço lá atrás, eu não estou buscando o alimento porque minha mãe não cuidou de mim, eu não estou buscando o alimento porque meu pai era ausente, eu estou buscando o alimento porque é isso, ó, ele me deixa me sentindo assim, ele me deixa satisfeita. Por isso que eu estou buscando o alimento, né? Então, essas questões e tudo isso que você falou também da dor que você passou recentemente, uma das coisas que você também não fez foi fazer de conta que nada estava acontecendo. Porque muitas pessoas, e aqui eu trago inclusive pessoas conscientes, tá? Pessoas despertas já, que têm uma inteligência emocional mais desenvolvida. Pessoas como essas, muitas vezes fazem de conta que tá tudo bem. Mesmo sentindo que não tá tudo bem, não. Não tá tudo bem, não. Aí elas fazem de conta que tá tudo bem, só que daí lá na frente o que que acontece? Se acidentam, né? Acontece algo para elas sentirem dor Uhum. e viverem essa dor. Então o corpo, ele sempre vai manifestar. O corpo é resultado. Resultado do quê? Do que acontece por dentro. Do que acontece dentro da gente. E as emoções, elas são resultado do quê? Do que já aconteceu. Do que já aconteceu antes, do que já aconteceu no passado, do que já aconteceu antes de mim. Então não tem como a gente viver aqui nessa encarnação sem olhar para tudo isso, sem olhar para o corpo, porque o corpo ele está manifestando algo. É uma manifestação de algo que está acontecendo, que não tem como desver depois que tu te olha no espelho. Percebeu insatisfação? Não vai desperceber. Ela tá ali. E se ela tá ali, ela tá te mostrando algo. Olha que incrível. O corpo é incrível. Ele tá aqui pra te mostrar. Olha só. Tá vendo aqui essa gordurinha? Tá armazenando. O que que tu tá armazenando aí? Vai Perfeito. pra isso. Solta, né? Olha para Solta. isso, né? É exatamente o teu corpo, ele expressa alguma coisa, a forma como tu senta, a forma como tu fala, a música que tu ouve, tudo tá expressando algo sobre você e são ferramentas poderosas justamente para você se questionar, ao invés de você simplesmente fugir, se anestesiar, se questiona. O que eu estou buscando com isso? Quem eu estou buscando com isso, né? Eu resgatei aqui, Gabi, o comentário da Ângela, não sei se ela tá aqui com a gente, né? Se você quiser dar um oizinho, a Ângela Santos, ela disse assim: eu notei nas últimas semanas que eu sinto uma vontade de comer absurda à noite, já deitada. Ou seja, levanto várias vezes para pegar algo para comer. Aí ela colocou: sou taurina, kkk, mas sinto que não é isso. Meu amor, Não. taurina, nem senta, tá sendo levantada para comer.
Eu Ótimo. tenho uma afilhada, a Luísa, não sei se você conhecer ela, ela é uma mais nova da Bianca, a filha mais nova da Marilene. Ela fez aniversário em maio e eu tava viajando, e aí quando eu voltei eu perguntei o que ela preferia, né, pra gente comemorar o aniversário dela, se ela queria ir no cinema ou numa cafeteria. Óbvio que eu preferia ir na cafeteria. Cheia de segundas intenções essa pergunta aí. Não, e eu, inclusive, queria que ela preferisse a cafeteria. Óbvio, né? Óbvio. Mas falando aqui sobre a Ângela, Ângela, quando a gente olha para tua pergunta, o ideal seria a gente ouvir a tua pergunta, né? Quando você ouve, você pega a entonação, e se você está vendo a pessoa, você pega expressão facial, então você faz uma leitura mais completa, mais aprofundada. Então ela fala assim: eu notei nas últimas semanas que eu sinto vontade de comer absurda. Aqui, Ângela, vamos lá. Você notou isso recentemente ou isso começou a acontecer recentemente? Porque se começou a acontecer nas últimas semanas, o que startou isso? O que aconteceu? Qual foi o gatilho? O que te lembrou? Daqui a pouco pode ser lá o retorno de Saturno, pode ser o aniversário de algo da sua vida. Eu atendi uma menina que aos 5 anos, eu até acho que estava nessa constelação, que aos 5 anos ela sofreu um abuso, 5 anos depois os pais dela se separaram, 5 anos depois ela sofreu um outro abuso e 5 anos depois o pai dela morreu. Então ela tem um trauma de aniversário que a cada 5 anos algo ruim vai acontecer. E todos os relacionamentos dela terminavam entre 4 e 5 anos. E aí ela foi constelar justamente porque estava perto de completar esses 5 anos. E graças a Deus, ao universo, enfim, já tem uns 2 anos isso e ela segue casada. Então a gente Graças tem a que entender, Deus. graças à constelação, a gente tem que entender, Ângela, se isso começou a acontecer nas últimas semanas, qual foi o gatilho, tá? E aí você fala aqui, eu sinto vontade de comer absurda à noite. Quando eu falo em noite, eu preciso entender que eu passei por um período, o dia, onde eu me esforcei, eu me sacrifiquei, eu me negligenciei. Então, a comida, eu tô me compensando pela forma como eu vivi aquele dia. Nossa, o meu próximo dia vai ser um dia que vai ser muito corrido, daqui a pouco foi isso, né? A Ângela, ela é empreendedora. Daqui a pouco ela tá no processo de expansão do negócio dela e ela tem esse pensamento no final do dia: nossa, amanhã eu vou ter que viver tudo de novo, então deixa eu ser forte, deixa eu comer mais. E ela colocou: eu levanto várias vezes para pegar algo para comer. E aqui eu me pergunto, Ângela, sobre escassez, porque eu levanto várias vezes para pegar algo, porque eu nunca posso ficar sem. Será que não tem uma memória de escassez aí? Respondendo com base na astrologia aqui também, ouso dizer que o que aconteceu é relacionado a trabalho e é relacionado a questões financeiras. Muito provavelmente ela está passando aí por alguma questão, né, de preocupações financeiras. Porque o que está acontecendo, tá? Ela é taurina, né? Então, né, quando o sol é em touro, a gente busca no alimento, né? As pessoas tendem a. Porque o que o sol faz? Ele tem a única função dele é iluminar. Então ele ilumina. Ilumina o quê? No caso dela, é touro. Então, ilumina questões de conforto, questões de sobrevivência, tá? Segurança. Para quem conhece a pirâmide de Maslow lá, a base da pirâmide, tá? Então, é a sobrevivência. Então, o taurino, o sol em touro, ele busca, sempre quando você tá em algo acontece, tá? Hoje, aqui, não, sem falar em passado, infância e tal. Aqui hoje, algo te desestabiliza, o taurino, pessoas com sol em touro, elas vão buscar a base da pirâmide para se estabilizar de novo. Então, é o que a Sá falou antes. Adianta construir parede sem base? Não adianta. Então, se eu estou instável, eu vou cuidar da minha base. Esse é o Sol em Touro, tá? Então, vamos lá. Ela tem Sol em Touro. O Sol, recentemente, do céu, entrou em Câncer. Eu não sei há quanto tempo, né? Isso vem acontecendo contigo, tá, Ângela? Mas assim, o Sol recentemente entrou em Câncer. Câncer, ele faz a gente olhar mais para
Nutrição, porque como a Sá falou antes, nutrição é da onde? É da mamãe. Então, a gente olha mais para questões de nutrição, a gente olha mais para questões relacionadas à nossa infância, vem mais memórias, porque câncer tem uma memória de 1 terabyte. É muita memória, é muito passado, tá? Então, assim, você pode estar vivendo algo que no passado te remeteu à escassez. Porque daí traz a questão que a Sá falou. Por que tá sempre pegando algo? Por que não pode pegar a pizza inteira de uma vez só, senta e come? Não, não é. É o levantar, ir até a cozinha, pegar um pouquinho e voltar, também representa algo aí, né? Também está representando algo aí. Então, assim, o Sol entrando em Câncer vai iluminar um pouco mais questões que vieram, né, lá da tua infância, questões emocionais de desestabilização. Então, e por que eu estou dizendo, né, que talvez sejam questões relacionadas a trabalho, questões financeiras? Porque é à noite. E noite, no mapa astral, são as primeiras casas. Então é a casa 2, que é a casa de touro, inclusive, né? Que é relacionado a finanças, a bens materiais, a conforto. Casa 3, que é relacionado a irmãos, vizinhos, comunicação, a forma como tu te comunica, como tu recebe as notícias também. Casa 4, mãe, a casa de câncer, a casa da lua, tá? Casa 5, a casa das nossas criações, ideias. Casa 6, hábito, rotina, saúde, trabalho, tudo aquilo que você faz todos os dias, né, que faz parte da sua rotina. Tudo isso representa a noite. Então, se a sua compulsão, digamos aí, é mais noturna, olha principalmente para esses aspectos e esses assuntos aí das primeiras casas. Perfeito, perfeito. Não sei se a Ângela tá aqui, de repente ela foi atender alguma cliente, depois eu encaminho para ela essa live. Inclusive, você que tá aqui assistindo essa live com a gente, pode mandar essa live para alguém que você sente que precisa desse conteúdo, dessa informação. Aqui a gente falou muito sobre alimentação, né? A base da nossa conversa foi alimentação. Mas entenda que quando eu entendo algo sobre mim, eu entendo muito sobre mim, né? Então não é sobre alimentação, é sobre você. Então, se alguém tá repetindo padrões, tá confuso, tá perdido, tá se anestesiando demais e você sentir que essa live pode contribuir, envia essa live. Vou deixar salva, vai ficar aqui no meu perfil, já ficar no da Gabi também. Então, você pode mandar, pode compartilhar, porque a nossa intenção aqui, ela é de servir, né? A gente trabalha com isso, mas antes de trabalhar com isso, a gente também serve, a gente quer poder ser contribuição. E Gabi, quem quiser saber mais sobre astrologia, sobre nutrição, como é que faz? Tem um evento para acontecer agora? Tá com algum projeto? Como é que tá? Tem sim. Inclusive, me coloco também super à disposição aí, quem quiser entender um pouco melhor do seu mapa, eu faço só a leitura do mapa, sem a parte nutricional também faço. Muitas pessoas me perguntam isso, né, também. Ah, eu tô de boa com o meu corpo. Né? Sempre fica uma pulguinha atrás da minha orelha, mas tá, tudo bem, né? Tá certo, não quer olhar para isso, não vamos olhar para isso, mas faço também só a leitura de mapa, isso. E agora, na próxima quarta-feira, dia 25, a gente tem a lua nova em Câncer. E não é só lua nova em Câncer, porque sempre que a gente fala em lua nova, significa que a lua e o sol estão juntinhos, né, no mesmo signo. Então, lua nova sempre é sol e lua juntos no mesmo signo. Então, a gente tem sol e lua em Câncer, mas não é só isso. A gente tem sol e lua em Câncer, Júpiter em Câncer, que Júpiter é o planeta da expansão, é o planeta do sucesso, é o planeta que aonde a gente tem ele, a gente tem alegria, a gente tem entusiasmo, a gente tem motivação. Então, Júpiter em Câncer também, e Mercúrio, que é o nosso mental, também em Câncer, todos eles numa super conjunção. O que é a super conjunção? Cara, lembra da estrela de Davi, que foi aquela estrela que guiou os 3 reis magos até até o menino Jesus, até onde Jesus estava lá no dia do nascimento dele? Então, isso
que estava no céu era uma superconjunção, tá? Na astrologia a gente traz as questões que era superconjunção é tudo que envolve Júpiter, tá? Que é essa expansão, que é essa sorte, esse sucesso, enfim. Então, isso vai acontecer na quarta-feira, em Câncer. Câncer, como a Sá disse antes, é um signo relacionado à nutrição, é um signo relacionado à mãe, é um signo relacionado à lua e é um signo relacionado ao feminino. Então, na próxima quarta-feira, dia 25, para quem mora em Porto Alegre e é mulher, porque esse é um evento mais destinado às mulheres, aqui na Zona Norte de Porto Alegre vai acontecer um evento presencial onde a gente vai trazer à tona a sua feminilidade, a sua fertilidade e a sua na verdade, é mais essa questão da fertilidade mesmo, porque é a sua força sexual, a sua energia sexual para criar. Então, se você se sente aí mais estagnada, se você acha que a sua vida não está se encaminhando para onde você gostaria, se você acha que você está num relacionamento que você não está satisfeita, não está feliz, se o seu corpo não é exatamente o que você gostaria que fosse, se a sua alimentação está meio fora do normal, vem para esse evento, que a gente vai trazer para você questões astrológicas. Então, eu vou estar lá trazendo astrologia kármica, astrologia sistêmica, para explicar um pouquinho mais para você como é que isso funciona de acordo com o seu mapa astral. A Laura vai estar por lá também, trazendo uma palestra para ativar o seu prazer de ser mulher, né? O prazer feminino, que o prazer começa em você. E a gente vai ter também uma aula de yoga de saudação à lua e vai finalizar com um ritual de consagração do cacau sagrado. E esse cacau sagrado, ele é algo que te conecta com o coração, te conecta com o seu feminino, né? E traz mais leveza para a sua vida. A gente vai fazer também a ativação da Kundalini. E é isso. É só isso que vai acontecer. Perfeito, perfeito. Então fica aqui o convite para a mulherada aqui de Porto Alegre e da região. Vai acontecer na Zona Norte de Porto Alegre, agora dia 25, quarta-feira, à noite, esse super evento bem completo. Quem quiser mais informações pode procurar a Gabi. E quem sentiu o chamado de olhar para as suas questões da alimentação, do relacionamento com a mãe, do relacionamento afetivo e até mesmo do trabalho, da vida financeira através da ótica sistêmica, também pode me chamar aqui em inbox que a gente conversa e eu te explico direitinho como você pode fazer a sua constelação familiar. Eu atendo online para quem for de fora de Porto Alegre, do estado ou do país, mas atendo presencial também aqui em Porto Alegre. Certo, gente? Gratidão, Gabi, por ter estado aqui, por ter contribuído, por ter compartilhado. Gratidão a todo mundo que nos acompanhou. E é isso. Beijo para vocês. Gratidão, pessoal. Gratidão, Sá. Sempre uma honra estar junto contigo. Amo a tua energia, amo a tua presença. Gratidão, te amo muito e honro a tua existência. Amém. Muito obrigada a todos. Um beijo e uma ótima semana. Tchau, gente.